se reuniam à noite, na roda, em roda ou com a família, contavam histórias, lendas, e essas passavam de pai para filho, geração por geração. Era uma forma também de ensinar alguns valores, né? Então, os contos orientais, eles são muito presentes até hoje, até na atualidade, na própria formação do indivíduo, né? Então, assim, ó, lá na história, lá na antiguidade, quando a gente lembra de filosofia, Aristóteles, Sócrates, Platão, né? A própria história de Cristo, ela está fundamentada em parábolas, em histórias que serviam para fundamentar, ou para entender, ou para perceber algumas coisas. Então, eu vou começar a aula hoje com um conto chinês chamado O Pote Vazio. E aí depois a gente vai falar sobre ele, sobre algumas coisas que ele nos traz para a gente poder pensar. Então, a história começa assim, né? Era uma vez, né, um império chinês, e nesse império havia um menino, e esse menino chamava-se Ping. Tá? O Ping era um menino, um adolescente já, e ele era um grande cultivador da terra. Ou seja, o hobby dele, a paixão dele e o objetivo dele em se tornar profissional era o cultivo da terra. Então, tudo que ele cultivava era belíssimo. Então, orquídeas, flores, bonsais, arbustos, árvores frutíferas, enfim, todos os tipos de flores, grandes, menores, que eram cultivadas por ele, se tornavam belíssimas. Ele queria se tornar um profissional dessa área, um grande florista, na verdade, né? Então, o Ping tinha como hobby e era conhecido no império inteiro por ser um grande cultivador, né? E nesse império também havia um grande imperador, e esse imperador ele era muito conhecido por sua generosidade, honestidade, ética, né? Ele era um imperador muito respeitado. Só que ele não tinha filhos. Ou seja, ele não tinha quem herdasse o seu trono hereditariamente. Como era sozinho, não tinha uma linhagem familiar para chegar ao trono, ele começou a pensar como que ele escolheria um sucessor, né, que tivesse as mesmas características dele, que fosse leal ao povo, que fosse verdadeiro, que fosse ético, enfim. Ele queria alguém que se aproximasse do... E tem algo muito interessante aí, que o imperador também era um grande admirador do cultivo da terra. Era ele mesmo que cultivava e cuidava do seu próprio jardim. Então ele pensou, refletiu a quem poderia ser o seu sucessor, e na sua reflexão, ele pensou então e chegou a uma conclusão que quem escolheria seriam as flores. O que ele fez? Ele baixou um decreto real, né, um decreto imperial, onde ele chamou todas as crianças, jovens e adolescentes ao seu palácio para que ele pudesse determinar o que ia acontecer. Só que isso, imagina isso no Império, causou um grande furdunço, um burburinho, né? E aí já saiu a conversa que deste encontro ele escolheria o próximo imperador ou a próxima imperatriz, e aí os pais, as famílias piraram mais do que os adolescentes, do que as crianças, né? Porque os pais queriam que os seus filhos fossem imperadores ou imperatrizes, isso gerou um grande burburinho em todo o império, em todos os cantos do império. Assim aconteceu. Ele chamou todos os representantes, tá? Todos os representantes de todos os cantos, né? E aí fez isso. Quando chegou ali, ele determinou, tá? Gente, fez uma fala para todas as crianças e adolescentes. Ele falou o seguinte: eu vou entregar na mão de vocês sementes que vocês devem cultivá-las. Daqui a um ano, na próxima primavera, nos encontraremos novamente. Quem melhor cultivar essas sementes será o novo imperador. E isso, quem estava ali no meio também era o Ping, que era um grande cultivador, né? Então a chance dele cultivar uma grande planta era gigantesca. A fila era enorme, as crianças, adolescentes e jovens estavam nessa fila, recebiam essas sementes.
O Ping, quando recebeu a semente, fechou a mão, levou a mão ao coração e pensou, vou cultivar uma grande planta. Chegou em casa e começou os seus cuidados normais. Colocou a semente num pote, colocou a terra, regou. A semente não brotou, não germinou. Trocou o pote, colocou um pote maior, adubou melhor a terra, regou com mais cuidado, a semente não germinou. Os meses passaram e ele não conseguia fazer com que a semente germinasse. Passou praticamente um ano, a próxima primavera chegou e deveriam se encontrar com o imperador. Só que, gente, foi uma loucura. As crianças, os jovens, os adolescentes colocaram suas melhores roupas e desfilavam com plantas lindas, maravilhosas, grandes, com flores de todas as cores, tudo com tipo de planta. E o Ping, tipo, como assim? Ficou frustrado, vendo todo o seu trabalho, ele não conseguiu desenvolver, que ele não conseguiu cultivar essas sementes, e vendo aquelas crianças com aquelas plantas maravilhosas. Nisso ele tinha um grande amigo, um amigo passou por ele e perguntou para ele, tu não tens vergonha, não? É isso aí que tu vais apresentar para o imperador? Um pote vazio? Olha aqui, por que tu não fizesse que nem eu? Olha que planta maravilhosa que eu estou levando para o imperador. Aí ele olhou para o amigo e falou, olha, eu já cultivei plantas maravilhosas, mas eu fiz de tudo, só que ela não germinou, essa semente não germinou. Tudo que eu podia fazer eu fiz, e a semente não germinou. O amigo pegou a planta dele linda e maravilhosa, deu tchau pro Ping e falou, vou me encontrar com o imperador. Eu, se fosse tu, tinha vergonha de apresentar um pote vazio, mas lá vou eu. E o amigo foi. Nisso, o pai do Ping ouviu a conversa entre eles. Foi até lá e falou pro Ping, filho, eu quero que tu vás ao encontro do imperador. Pai, mas o que eu vou apresentar para o imperador? Um pote vazio? Eu vou ser motivo de gozação, todo mundo vai rir da minha cara, porque todo mundo com plantas maravilhosas, eu vou ser o único com um pote vazio. Aí o pai olhou para ele e falou, não importa, fizesse o teu melhor? Fiz, cultivasse, trocasse a terra, adubasse, regasse, fiz tudo o que deveria ser feito. Então, se você fez o seu melhor, apresente o seu melhor ao imperador. Vá ao encontro dele e fale tudo que você fez. E o que não aconteceu. Assim, o Ping foi ao encontro do imperador no palácio. Chegando no palácio, a frustração aumentou ainda mais, porque as plantas eram uma mais linda do que a outra, o único que tinha um pote vazio era ele. O imperador examinava cada planta cuidadosamente. Demorava uma eternidade até ele analisar aquela planta. Só que ele não esboçava nem um sorriso e nem uma fala para ninguém. Quando chegou a vez do Ping, quando ele apresentou o pote para o imperador vazio, ele se ajoelhou na frente do imperador e começou a chorar, porque era o que ele tinha para apresentar. O imperador olhou para ele e perguntou, tu vais me apresentar esse pote vazio? Aí ele olhou para o imperador chorando, de joelhos falou, imperador, eu fiz o meu melhor. Eu cultivei, eu troquei a terra, eu reguei, eu troquei o pote, eu adubei a terra, eu cuidei, mas infelizmente as sementes não germinaram. Chorando, o menino estava na frente do imperador, o imperador, que não tinha falado nada até então, se ajoelhou na frente do Ping, o abraçou e começou a gritar, eu encontrei o meu novo substituto, eu encontrei um novo imperador. Ninguém entendeu absolutamente nada. Ele estava com um pote vazio e as plantas estavam lindas e maravilhosas nos potes de todos. O imperador então levantou e se pronunciou. Eu encontrei o meu sucessor, porque ele foi o único que falou a verdade. Ele foi o único que falou o que realmente aconteceu. Todas as sementes estavam queimadas, nenhuma semente poderia germinar. Então, vocês trocaram as sementes, pegaram outras sementes, ou pegaram uma planta já pronta e trouxeram para me apresentar. O único que teve coragem de contar o que realmente aconteceu foi o Ping. Ou seja, este é digno de herdar o meu trono, porque foi verdadeiro, ético e apresentou o seu melhor. E o Ping acabou se tornando imperador daquela região na China. Então, as histórias, elas têm esse objetivo, né, de mostrar algumas questões como verdade,
fazer o nosso melhor. Então, assim, a Prof quer que agora a gente está finalizando o segundo bimestre, vamos iniciar um terceiro bimestre, que vocês façam o melhor de vocês, certo? O melhor meu pode não ser igual ao melhor do Joaquim, que não é o melhor, que é igual ao melhor do Vitor, ou do Francisco, ou da Rafa, ou da Rebeca, ou da Isa, porque cada um tem o seu melhor, que é diferente. Uns com mais da Lívia, uns com mais facilidade na oratória, outros com mais facilidade para escrita, outros que vão melhores nas trilhas, outros que vão melhores nos trabalhos, né? Então, assim, o que a Prof quer de vocês, né? Qual é o principal objetivo aí da gente pensar sobre isso? É que vocês possam estar fazendo sempre o melhor de vocês, que é diferente um do outro, porque tem pessoas que têm mais facilidade para uma ilustração, outras para escrita, outras para fala, para oratória, para trabalhos que são orais, mas enfim, cada um aqui de vocês tem o seu melhor. Usem isso, estimulem isso, né? Façam o melhor sempre. Se o meu melhor é escrever, desenvolva essa habilidade. Eu tenho muita vergonha de falar em público. É importante trabalhar isso, não para ser um exímio, uma pessoa que vai sempre falar em público, mas para que eu desenvolva isso, para que quando eu vou para uma entrevista, por exemplo, eu consiga me sair bem nessa entrevista. Às vezes, profissionalmente, eu não vou lidar com oratória, eu não vou falar sempre em público, mas para que eu consiga me desenvolver bem numa entrevista, conseguir passar numa seleção de um emprego, numa grande empresa, numa multinacional, né? Ou enfim, porque vocês sabem que existem várias etapas para a seleção de um emprego em competências maiores em grandes empresas. Você tem a parte escrita, você tem a parte desde a análise do currículo, depois uma prova escrita, atividades que envolvem atividades de grupo para ver se você tem senso de liderança, atividades que envolvem a questão da própria oratória para ver se você tem essa competência para liderar um grande grupo. Tudo isso é importante, mas cada um tem suas facilidades e suas dificuldades. Cada um tem uma área que gosta mais, tem uns que são melhores nas exatas, na matemática, vai que vai. A escrita e as humanas têm mais dificuldade. Tem pessoas que têm mais facilidade nas humanas e mais dificuldade na matemática. Tem pessoas que escrevem muito bem, mas na hora de falar em público tem vergonha, não tem estabilidade. Cada um tem suas habilidades que devem ser respeitadas, que devem ser trabalhadas, e vocês devem sempre, sempre priorizar para fazer o melhor de vocês em todas as áreas. Então, a Prof deseja para nós agora, no segundo semestre, que vocês possam apresentar o melhor de vocês sempre, certo? Para que a gente possa aí terminar o segundo bimestre, iniciar um terceiro bimestre tipo top, certo? Então, vamos lá? Eu quero que vocês peguem a postura de vocês lá na página 54 para a gente finalizar umas coisinhas lá na página 54. Peguem lá a postura de vocês. Página 54. Vamos lá, então, página 54. Ó, na página 54 tem a hora do estudo para a gente fazer. Antes disso, vamos fazer uma revisãozinha. Vamos fazer uma revisãozinha aí, só para a gente, uma retrospectiva, né? 10 dias, às vezes a gente esquece algumas coisinhas, né? As últimas 2 unidades da nossa apostila fala de grupos nativos, grupos indígenas. Lembrem que a gente nunca usa a palavra índios, porque índios é quando o nosso nobre amigo, né, que veio para a América, que descobriu a América, Cristóvão Colombo, achou que tinha chego nas Índias e chamou a galera que morava aqui de índios. Mas na história, na sociologia, na antropologia, nós chamamos ou de grupos nativos ou de grupos indígenas, certo? Então, nós falamos na América Espanhola, que é a chamada América Hispânica,
e América Portuguesa. América Portuguesa, Brasil. América Espanhola ou Hispânica, os outros países do continente latino-americano. México, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, enfim. Tá? Na América Espanhola, nós falamos dos Incas, dos Maias e dos Aztecas, certo? Os três principais grupos nativos, né? Que tinham desenvolvimento militar, que tinham hierarquia, que já conheciam os metais preciosos e utilizavam esses metais preciosos, né? E estávamos falando, no final ali de julho, sobre a América Portuguesa, os nativos da América Portuguesa, ou seja, os nativos do nosso país, os nativos do Brasil. Então, havia no Brasil milhões de nativos, diferentes entre si, com algumas características que eram comuns a eles e características que os diferenciavam. De maneira geral, os grupos nativos brasileiros, os indígenas brasileiros, tinham línguas diferentes, aspectos culturais que os diferenciavam. Por exemplo, os botocudos usam até hoje um alargador na parte inferior do lábio, e o objetivo é demarcar a diferença, é mostrar que eu sou de uma etnia que é diferente da outra. Então, a pintura corporal, ela demarca também se a mulher é casada, se ela não é casada, se o menino já é considerado um homem dentro daquela aldeia ou não, né? Se eles estão em guerra, se eles estão disputando algum território. Toda a pintura corporal, para eles, tem um significado, certo? Muito forte, muito presente. Outra característica que é comum a todos os grupos nativos brasileiros é a questão da terra, ou seja, a terra é o bem mais importante para eles, eles sobrevivem da terra, eles vivem, até tem dois filmes brasileiros ali, alguns filmes que falam sobre as questões nativas, e tem não é uma animação, mas é um filme infantil, que é o Tainá, né? Tainá 1, Tainá 2, enfim, mas esse filme que mostra ali a floresta amazônica e a figura da própria indígena, que é a Tainá, e a relação que ela tem com o meio ambiente. Então é bem legal a gente perceber essa relação que os grupos nativos, que os indígenas têm com o meio ambiente. Eles precisam dele para sobreviver, então eles não vão queimar, eles não vão fazer queimadas, porque eles precisam da terra, porque a terra para eles é fonte de sobrevivência, ou seja, é da terra que eles tiram o seu alimento, é da terra que eles tiram as plantas medicinais, tá? A cura, os remédios, tudo parte da terra. Então, o meio ambiente, eles têm uma relação muito integrada, essa é a palavra correta, integrada com o meio ambiente. Não só com a questão da terra, com a prática agrícola, o cuidado com essa vegetação, também com os animais, uma relação muito próxima com os animais também, ou seja, tem a relação da caça, mas tem essa proximidade com os outros animais que fazem parte ali do meio ambiente, essa questão de proteção da natureza. Agora imaginem vocês, eles viviam aqui por séculos, habitavam todo o território nacional, território brasileiro, tinham essa relação muito integrada com o meio ambiente, e de repente chega no nosso Brasil, a partir de 1500, os portugueses, com uma outra cultura totalmente diferente. Então os barcos começam a ser aportados aqui no Brasil, e a primeira relação que os indígenas têm com os portugueses é uma relação amistosa, ou seja, não é uma relação conflituosa de cara, porque eles não sabem o que eles vão encontrar, e nem os portugueses para com os indígenas, porque eles também não sabem o que vão encontrar. Então, o primeiro documento oficial da história do nosso país chama-se a Carta de Pero Vaz de Caminha, o primeiro documento da história do Brasil. Então, quando eles chegam aqui no Brasil, a esquadra de Pedro Álvares Cabral, em 1500, tomam posse do território brasileiro, encontram aqui esses grupos nativos. O Pero Vaz de Caminha era escrivão. Então, nas viagens, eles levavam, eram só homens que viajavam,
Aí, dentre esses homens, havia padres para catequizar, lembrem dos patrocinadores das navegações, e havia também um escrivão, o indivíduo responsável por escrever tudo o que estava acontecendo na viagem. Lembrem-se que você não tem outra forma de registro, a não ser escrita, não tem fotografia, nada disso. Depois, posteriormente, a relação com a pintura, eles vão pagar, né, alguns pintores para fazer os registros, mas o escrivão era uma figura importante durante as viagens para registrar tudo o que acontecia durante a viagem. O Pedro Vaz de Caminha era o escrivão da esquadra de Pedro Álvares Cabral, que mandou um documento para Dom João lá em Portugal, falando que tinha encontrado aqui. Ele falou que o lugar era paradisíaco, um lugar lindo, maravilhoso, mas que era habitado por pessoas que não cobriam suas vergonhas, ou seja, que andavam nuas ou seminuas. Então, quando os europeus chegam aqui, primeiro, né, é totalmente diferente a cultura europeia. A roupa, arma de fogo, chapéu, barba, as condições eram precárias das viagens, então a questão da higiene que eles não tinham, né? O indígena é extremamente higiênico, ou seja, toma mais de um banho por dia, a relação que ele tem com essa questão diretamente ligada à questão da higiene é muito diferente. Então o europeu com ele já traz inúmeras doenças, então só o contato perto, essa aproximação entre indígenas e portugueses acaba gerando inúmeras doenças, certo? E essas doenças acabam matando milhares de indígenas, né? Então, eles primeiro trazem essas doenças, depois, num segundo momento, começam a perceber que não tinha ouro, porque era o que eles queriam, e aí eles vão explorar o quê? O pau-brasil, depois a gente vai falar sobre isso, certo? E aí o indígena começa a perceber que ele também é explorado. E ele começa a fugir para o interior. Ele foge para o interior. Por que ele foge para o interior? Porque ninguém quer ser explorado, ninguém quer ser escravo de ninguém. Fala, Vitor. Tem exemplos de que doenças os indígenas pegavam com contato entre portugueses? Varíola, gripe, certo? A gripe mesmo matou muitos indígenas. E a varíola também. Tá? Doenças por falta de higiene, principalmente, né? E uma coisa bem interessante da gente falar é que os grupos nativos brasileiros, como eu disse para vocês, apesar de terem características que os aproximavam, tinham características também diferentes. A crença, né? Os tupis acreditavam numa terra sem males nenhum, certo? Até isso é usado na Igreja Católica hoje em dia, né? Então, o catolicismo é uma mistura, essa crença de uma terra sem mal nenhum, que é o céu, que é uma crença católica, vamos dizer, religiosamente falando, era uma crença dos indígenas que não acreditavam em Cristo, obviamente, mas eles acreditavam em uma terra sem males, eles diziam, né? Uma terra sem nenhum mal que eles ainda iriam encontrar. Uma coisa que é interessante falar dos nativos brasileiros também é que havia um grupo chamado Tupinambás, que foi um grupo que os portugueses encontraram aqui no nosso país, e os Tupinambás, eles faziam um ritual chamado antropofagia, certo? Olha o nome do ritual. Profi, tu está falando do canibalismo? Não, não estou falando de canibalismo, é totalmente diferente. Canibalismo é quando eu como a carne humana para me satisfazer, certo? Canibalismo é quando eu me alimento da carne humana para matar a minha fome. Isso é canibalismo. Antropofagia era um ritual indígena, fazia parte de um ritual. Quando havia conflito entre as aldeias, entre as tribos que eram diferentes, Yanomamis, Bororós, Chavantes, Tupinambás, enfim, grupos diferentes. E eles não eram assim, tipo, amigos íntimos, ai que lindo, sempre de mãos dadas, felizes e contentes. Hello! Disputavam terras, disputavam, né? Enfim, havia conflitos entre eles. E quando aconteciam esses conflitos, o que eles faziam? Qual era o ritual feito pelos Tupinambás? Eles entravam em conflito com outra
tribo com outra aldeia. No final do conflito, eles, vencedores, capturavam, certo? Porque os tupinambás eram guerreiros, certo? Então, ganhar um conflito dos tupinambás era algo assim bem difícil. Então, os tupinambás, saindo vitoriosos, capturavam os maiores guerreiros da tribo rival e faziam um ritual. Matavam esse guerreiro e esse guerreiro não podia sentir medo. Então, era uma questão também de orgulho. Pô, é claro que no fundo, bem no fundo, bem no fundo, o cara devia sentir medo, né, gente? Realiza, tô ali amarrado, pronto para ser morto. Mas tô erguida. Tô mostrando que eu não tenho medo, por mais que eu tô, tipo assim, né? Mas é uma questão de orgulho. Então, eu mato aquele grande guerreiro da tribo rival e eu como um pedaço de sua carne, tá? Para adquirir a sua força, a sua coragem, os seus aspectos positivos, o que eles têm de positivo, eles faziam para poder adquirir essa força, certo? Então, não esqueçam disso. Antropofagia era um ritual que acontecia, certo? E eu não vou lá comer a carne humana, ai, barriga cheia, tô satisfeito. Não, não é esse o objetivo. Eu como um pedaço da carne humana daquele indivíduo para adquirir a sua força, a sua coragem, para que eu seja respeitado. Então, fazia parte de um ritual a antropofagia, que é o nome deste ritual, certo? Antropofagia, então não esqueçam. Todos os grupos nativos e indígenas faziam isso? Não. A gente tem registro que os tupinambás faziam, certo? Tupis, por exemplo, Yanomamis, não. Então, não eram todos os grupos que faziam esse ritual. Alguns grupos faziam, entre eles, o mais conhecido que a gente fala, que são os tupinambás, certo? Fale. Era a aldeia inteira que comia um pedaço do... Não, geralmente, Iago, era quem era guerreiro. Era quem representava, quem defendia essa aldeia. Que daí eu adquiro a sua força. Então, uma pergunta bem interessante por parte do Iago. Era distribuído para a tribo inteira, quer dizer, crianças, mulheres? Não. Então, é um ritual específico para quem está à frente, para quem é guerreiro, né? Para representar essa questão de adquirir a força. Está muito ligado ao respeito a esse guerreiro, né? Morrer dessa forma, ele morrer de uma forma também respeitada para a tribo. Acho que é bem pior que pegar o coração da pessoa, levantar e cortar a cabeça dela e esperar por um cesto lá embaixo. Tinha situação que eles até assavam, né? Tipo assim, eles não comiam a parte da carne humana crua. Então, eles matavam o guerreiro e depois assavam essa carne para poder para poder comer essa parte, né? Ai, Joaquim, ai. Pelo menos isso, né, prof? Faltou só. Pelo menos isso. Fala, Vitor. E como é que os indígenas consideravam os demônios na religião deles? Eles não têm essa relação essa relação que tu acabou de falar dos demônios, ela não existe na mitologia indígena, certo? Essa questão dos demônios foi trazido pelo cristianismo, tá? A figura do demônio, ela foi uma construção feita durante a Idade Média pela Igreja cristã. Então, a Igreja Católica, na época da Idade Média, ela criou a imagem do demônio. Ela criou essa imagem da pele vermelha, do chifre, do rabo. Eu até tenho o desenho do primeiro demônio que foi feito pela igreja. Então, o que a igreja... qual era o objetivo da igreja? Vender uma imagem que as pessoas tivessem medo. Então, o demônio é algo que tem que ser feio. Se ele for... Porque a história, por exemplo, de Lúcifer, né? O Lúcifer era uma figura bonita, não era uma figura feia. E a igreja... Eu tinha medo disso.
Mas a Igreja Católica, para que as pessoas tivessem medo, ela construiu essa imagem, porque se é uma figura bonita, ninguém tem medo. Ô, João, quer falar, João? Pode falar. Prof, teve ali algum indígena se aliou aos europeus quando eles chegaram? Olha, João, essa pergunta é bem legal, tá? Então, Vitor, a figura do demônio é criada pelo cristianismo, não tem relação com o indígena propriamente dito. João, sim. O que o João falou, gente, é muito interessante. O João fez uma pergunta que eu acho que é importante pra caramba. Alguns indígenas se aliaram aos portugueses? Sim. E, historicamente, a gente vai perceber em vários momentos que houveram algumas alianças, inclusive quando o Brasil, a gente vai estudar isso depois, é tomado posse em 1500, certo? Pelos portugueses. Aí os franceses ficam de olho no Brasil. Os holandeses ficam de olho no Brasil. E o Brasil vai ser invadido tanto pela França quanto pela Holanda. Holandeses e franceses vão invadir o Brasil. E eles são expulsos pelos portugueses com a ajuda dos indígenas. Então, alguns grupos indígenas ajudam os portugueses a expulsar essa galera. Antes dessa invasão acontecer, já na chegada em 1500, vão ter alguns grupos indígenas que vão ajudar, sim, os portugueses, para ter algumas benesses. Então, ou seja, se eu tenho rivalidade, sabe aquela ideia que os espanhóis usam de pegar as rivalidades dos incas, maias e astecas e usar em favor deles, eles vão usar aqui também. Então, alguns grupos vão ajudar os portugueses, por exemplo, a cortar madeira do pau-brasil, né, e para ser exportada, e outros vão fugir, e outros vão resistir, e outros, quando forem dominados, vão querer matar os portugueses, porque não vão aceitar. Então, mas vai haver, sim, alguns grupos e alguns grupos específicos que vão se aliar aos portugueses, em vários momentos, desde quando eles chegam até depois do século XVIII. Fala, Iago. Prof, duas coisas. A primeira, pode sair um pouco do assunto, mas na Oceania tinha guerra? Guerra entre quem? Entre quem tomou conta da região. Olha só, na Oceania também tinha grupos nativos, tá? Também tinham grupos indígenas, não se fala muito deles na Oceania, mas eles existiam, eram chamados aborígenes, né? Que a Europa, de maneira geral, ali os ingleses e tal, não respeitaram. Então não é uma coisa muito falada. A gente não ouve indígenas, por exemplo, da Oceania, mas tinha, sim, milhares deles, tá? Que não... Os grupos tinham guerra? Possivelmente houve conflito, sim. Mas essa parte não tem um registro, vamos dizer assim, um registro de forma efetiva na história, entende, Iago? Tipo assim, eles existiam, mas eu não me preocupei em registrar como é que era a vida deles, como é que era a relação com os europeus, como é que era a questão de dominação. Mas se pensar, prof, a segunda coisa, todo lugar teve guerra, na América, na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, em todo lugar. Todos os Quem lugares. intensificou isso foi a Europa. A Europa intensificou. Isso, Iago, a grande parte dos conflitos estão ligados ao Rapidinho.